O Senhor está pronto a te lavar de toda iniquidade, purificar de todo pecado, repreender todo o mal que é na sua vida, porque a misericórdia do Senhor nos alcança. Então, queridos, não deixe passar a oportunidade que o Senhor te dá. Arrependa-te dos seus pecados. Volte para a comunhão com o Senhor, para a vontade do Senhor para a sua vida. Eu não sei o que te fez parar, desistir, desanimar. Eu não sei o que te levou a se afastar do caminho do Senhor. Eu não estou falando da igreja, não. Porque quantos estão na igreja, mas não estão em comunhão e na vontade do Senhor da igreja? Então, é importante estar na igreja. Mais importante de que estar na igreja é estar no Senhor. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, assim diz o Senhor. Não é se você estiver na igreja e participando dos cultos e glorificando e adorando. Isso é bom, isso é agradável, isso é importante. Repito, mas mais importante do que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é a palavra de Deus estar em nós. E nós está obedecendo a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, porque as suas misericórdias não são a causa, não tem fim. As suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Deus é fidedigno. Deus é fidedigno. Creia nisso. O que Deus fala, Deus está pronto a fazer. O que Deus promete, a seu tempo, Ele vai conceder. Independente de você querer ou não, aceitar ou não, Deus é fidedigno. Nós que devemos aprender a estar em Deus e na sua vontade para com as nossas vidas. É opção, tá? Não é obrigado, não. Eu deixo bem claro isso. Porque Deus não quer nada forçado, Deus não quer nada obrigado. Deus ama aquele que serve com alegria, que se dedica com prazer. Deus ama, porque Deus se sente amado por ela, Deus se sente amado por ele. Então, quando nós amamos a Deus, olha o que diz o Salmo 91:14, que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Salmo 91:14. Aí vem o 15. Ele me invocará, mas primeiro ele me amou. Ele me invocará, e eu lhe responderei, porque ele me glorificou, porque ele me honrou, porque ele me obedeceu. Eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dia. Aí já o versículo 16, tá? E lhe mostrarei a minha salvação. Mas por que tu vai beneficiar tanto ela, ele? Porque me ama. Porque se preocupou em me conhecer. Amados, quantos estão padecendo, sofrendo, indo de mal a pior, vivendo uma vida de angústia, de aflição, de depressão, de opressão, porque não busca estar em Deus e na sua vontade, porque insiste em não se submeter a Deus e à sua vontade. Quanta incredulidade, quanta dureza de coração, quanta soberba, prepotência, orgulho, altivez. Eu não vou, eu não faço, eu não quero, eu não aceito, eu não concordo. Eu acho que não é bem assim, eu acho que não precisa disso tudo. Para mim não é desse jeito, dessa forma, dessa maneira. E vai só se enrolando, só se embaraçando, só se complicando. Por quê? Porque na mão do Senhor, nas mãos do Senhor, a Bíblia diz que na mão do Senhor está o exaltar, o engrandecer, e é Ele que dá vida a tudo. Deus mata e Deus faz viver. Deus fere e Deus sara. Deus tira a vida e Deus dá a vida. Deus exalta e Deus abate. A Ele a honra, a Ele a glória. Porque a Ele pertence todo o poder. Então ninguém é nada sem Ele. Lê João 15.
Versículo 5. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. E aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por que dá muito fruto? Porque é próspero, porque é vencedor, porque conquista, porque recebe. Ei, isso não quer dizer que não tem prova não, tá? Tem prova, tem luta, tem dificuldade, tem adversidade, tem levante, tem oposição, tem perseguição, tem calúnia, tem julgamento, apontamento, tem tudo que você pensar para lhe levar a chorar, a sofrer, a se frustrar, a desanimar. Porém, se você está no Senhor, Ele é teu escudo, Ele é teu refúgio, Ele é tua fortaleza, Ele te anima, Ele te sustenta e Ele te conduz à vitória. Aí você vai poder dizer: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele em quem eu creio. Posso todas as coisas naquele a quem eu amo. Posso todas as coisas naquele que eu tenho me dedicado, a minha vida a Ele entregado. Posso todas as coisas no Deus da minha salvação, no Senhor da minha vida. Não é apenas citar um versículo. É até bonito, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Peraí. E quando chega a hora de ser provado? E quando chega a hora de andar pelo vale da sombra da morte? Quando chega a hora da escassez, da aflição, da perseguição? Calma. E quando chega a hora de deixar ser conduzido a pasto verdejante, levado a águas tranquilas? Será que temos agido como Cristo espera que assim façamos? Com humildade, com temor, com obediência? Então entenda uma coisa. Segundo a palavra de Lamentações 3, do versículo 21 ao 25, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 ao 25. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Preste atenção. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 21 ao 25. Olha o versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, ou esperam nele, para a alma que o busca. Vamos a parte A. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Lá em Isaías 64, Isaías, aqui ó, Isaías 64, no versículo 4, assim diz a palavra de Deus: com os ouvidos nunca se ouviu, com os olhos nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem espera no Senhor alcança a vitória vem, a bênção chega. Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está operando. Porém, no âmbito espiritual. O que isso quer dizer? Que você não vê com os olhos natural. Paulo disse: nós andamos por fé e não por vista. O que você entende? Que quando nós andamos por fé, a gente vê. A gente vê o agir de Deus, a gente vê o mover de Deus, a gente vê o operar de Deus, a gente vê o trabalhar de Deus. A gente vê a provisão de Deus, o cuidado de Deus. A gente vê a porta se abrindo, a gente vê um milagre acontecendo, a gente vê o inimigo caindo por terra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Por quê? Porque você está andando por fé e não por vista. Lembra lá do profeta Eliseu? O moço de Eliseu, Geazi, acorda pela manhã e quando ele abre a porta e sai, ele se depara com um exército que cercava toda aquela casa onde ele e Eliseu se encontravam.
E à primeira vista ele teve medo e diz, meu Senhor, vamos perecer. E aí acorda Eliseu e Eliseu vem sereno, tranquilo, calmo, porque quem confia no Senhor, porque quem tem a sua esperança no Senhor não se desespera, espera no Senhor. Está esperando no Senhor, então está em paz, porque sabe em quem está esperando. Sabe em quem tem depositado a sua confiança. Então fique em paz. Aí o moço começa, botar pressão, meu Senhor, e agora? Para onde vai fazer? Como vão fazer? Da onde vai? Não tem para onde correr, estamos perdidos. Aí Eliseu olha para Geazi e disse, aí faz uma oração. Senhor, peço-te que abra os olhos do moço. Aí eu te pergunto, mas os olhos do moço não já estavam abertos? O moço já não estava vendo um exército? Sim. Mas quando ele diz, ora dizendo, peço-te que abra os olhos do moço, ele não está falando dos olhos naturais. Ele está falando dos olhos espirituais, da visão espiritual. Porque no âmbito natural, ele já estava se dando por vencido, por derrotado. No âmbito natural, ele achou o quê? Vamos perecer, vamos morrer, vamos ser presos. Essa era a visão natural, de perda, de fracasso, de derrota, de humilhação, de morte. E quantos crentes, por andar única e exclusivamente na carne, então a sua visão é meramente carnal. A Bíblia nos adverte a andar no Espírito, andei em Espírito, para que não cumpra as corrupções da carne. Se andamos na carne, a nossa visão é carnal. Mas se andamos em Espírito, a nossa visão é espiritual. O carnal não discerne nada, mas o espiritual discerne tudo. E de ninguém é discernido, de ninguém, os carnais. Os carnais não entendem. Não adianta você querer explicar para eles, olha, Deus falou, mas ele virou fanático. Tá fanática. Aí, Santa Rona, tá mais santa do que todo mundo. Aí Deus agora fala com ela. Não tente explicar para o carnal algo espiritual, porque o carnal não vai entender. Vai te achar louco, vai dizer um monte de... Vai achar que você... Não. As coisas espirituais são para os espirituais, não para os carnais. Eliseu diz, Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que ele veja, porque não adianta eu falar, porque ele não vai entender, assim diz o pastor Marcelo, tá? Mas eu entendo isso. Quando Eliseu fala, eu entendo isso. Não adianta eu falar para ele que maior é o que está conosco, porque ele não vai acreditar. Não adianta eu dizer para ele ficar em paz, que o Senhor vai nos livrar, porque ele não vai ficar em paz. Então é melhor o Senhor abrir os olhos dele e mostrar para ele. Essa é a oração que a gente tem que fazer para muitos crentes, para muitas pessoas carnais, que só tem uma visão meramente natural, mundana, desse mundo vil, desse mundo mau, desse mundo sedutor, opressor, enganador, esse mundo que jaz no maligno. A única forma de levá-los ao entendimento é eles passarem a ter a visão que a gente está tendo. E para isso a gente tem que orar por eles. Não é criticá-los, não é falar mal deles, não é ser impaciente com eles. Não. É só pedir a Deus, Senhor, assim como abriu os meus olhos do meu entendimento, abre os olhos dele. Assim como tem dado a minha visão do reino, da tua glória, assim como tem revelado a mim coisas grandes e firmes, revela ela, mostra para ele. Pai, eles não entendem, mas o Senhor pode lhe abrir o entendimento para compreender as Escrituras, a compreender a tua vontade, a entender o teu propósito. É só orar e Deus vai trabalhar na vida dela, na vida dele. Mas você gasta um tempo que era para estar orando, tentando justificar, tentando explicar, tentando levar a pessoa a entender, não vai adiantar de nada. Ainda tem aquele desentendido que se faz de entendido. Eu entendo, eu entendi, entendeu foi nada. Porque, na verdade, nem a gente mesmo, às vezes, se entende ou entende o que Deus está fazendo. Como é que se você não entende, você vai querer que os outros entendam? Não. Você que tem que crer, você que tem que entender, você que tem que aceitar.
o trabalhar, o mover, o agir de Deus, o prover de Deus, ou não prover, ou não trabalhar, ou não livrar. Como é que vai entender isso? A gente prega um Deus que livra, um Deus que provê, um Deus que abençoa, um Deus que dá vitória, um Deus que ajuda, um Deus que sustenta, um Deus que guarda. E quando Deus não faz nada disso, como proceder? Como assim? Vou dar um exemplo. Daniel não cedeu à pressão do decreto do rei. Quem não se prostrar diante da imagem e tal, será... ou não fizer pedição ao rei, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel sabia do decreto. E ele continuou fiel ao seu Deus. Amados, vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Vamos viver segundo a palavra. Daniel estava na Babilônia, era escravo na Babilônia. Daniel se submetia. Porém, Daniel não era contrário aos princípios que ele cria. Não, ele era fiel a Deus mesmo com a ameaça de morte. E Daniel continuou orando ao seu Deus. E o Deus do Daniel não livrou Daniel do decreto que fizeram. Não o livrou de ser lançado na cova. Fizeram o decreto, apresentou o rei assinou. E cadê Daniel? Joga na cova. E jogaram Daniel na cova dos leões. E aí está lá, o rei não dormiu aquela noite. Eu tenho um livro chamado Daniel, versículo por versículo, e eu não encontrei um versículo dizendo que Daniel se desesperou, que Daniel perdeu o sono, que Daniel... Não, Daniel ficou em paz. Daniel ficou em paz. Daniel sabia de quem era, Daniel sabia quem servia. Ei, na cova, Daniel dormiu. Na cova, Daniel descansou. Porque Daniel sabia que estava bem guardado. Não era pelos leões, mas era pelo Senhor. Que tinha poder, que tem poder também sobre os leões. E lá está Daniel. E o rei está lá aflito, angustiado. A Bíblia diz que o rei não dormiu aquela noite. Clareou, ele correu para a cova e gritou: Daniel, será que o Deus a quem tu serve pode te livrar? E lá de dentro veio a voz de Daniel: rei, fique em paz, porque o meu Deus não achou falta nenhuma em mim e me livrou da boca dos leões. O Deus de Daniel livrou Daniel na cova. O Deus de Daniel livrou Daniel diante dos leões. Os inimigos acharam que venceram. Matamos o Daniel, jogamos o Daniel na cova. Nada. O que eles não sabiam é que Deus se aproveita das situações. Não era o que Deus queria, mas era o que Deus permitiu. E Deus aproveitou aquela situação para ser glorificado e glorificar Daniel diante de todo aquele povo. Então, se a gente crê, a gente vai entender que nada na nossa vida é obra do acaso. Tudo Deus tem um propósito. Deus transforma a maldição em bênção, a derrota em vitória, o fracasso em conquista. A humilhação serve para exaltação, para honra. Mas isso tem que crer no Senhor. Deus vai mudar a história, Deus vai mudar o quadro, Deus vai reverter a situação. Eu creio, então eu continuo no propósito. Eu não vou me distrair com A, B, C, com isso ou com aquilo. Eu não vou sair da direção, eu não vou deixar a posição por causa do levante. Não, ficou na posição. Mas ele foi jogado na cova. Não importa, o importante é que ele cria que o Deus dele seria com ele na cova. Aí tiram Daniel da cova e o rei diz: olha, apaga, risca aí, desfaz desse decreto. Vou fazer outro decreto que reconheça o Deus de Daniel como o único Deus, e a ele faça a petição. Ou seja, o Deus de Daniel foi honrado, o Deus de Daniel foi glorificado, e todos puderam testemunhar que o Deus de Daniel é fiel, que livra o seu, até dentro da cova. Como que eles iam saber que Deus livra na cova se Daniel não tivesse sido lançado na cova? A sua vida, a minha vida é de Deus. E se é de Deus, Deus tem que ser glorificado através dela, mediante as situações que nos sobrevêm. Nós queremos só a bênção, né?
Me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Só vitória, só vitória, só vitória. Mas toda a bênção, toda a vitória passa pelo crivo do processo. Lembra de José? José teve sonhos, contou para o seu pai, contou para os seus irmãos, se alegrou com os sonhos que teve, só que o que ele não foi revelado a ele, que para ele chegar lá, galgar o trono, chegar onde tinha que chegar, tinha todo um processo de humilhação, de rejeição, de acusação, de prisão. Mas se Deus fala, José não ia aceitar. Então Deus só mostrou para José o que ia acontecer se ele perseverasse, se lá ele chegasse. E José disse, eu tenho um sonho, os meus irmãos vão se dobrar diante de mim, Deus vai me exaltar, Deus vai me honrar, Deus vai me fazer prosperar, sim. Porém, depende de você permanecer fiel a Deus, honrando a Deus e passando pelo crivo lá, pelo processo, para se amadurecer, para poder crescer, para poder gerar experiência, para poder deixar ser moldado, trabalhado. E lá foi José. Passou por todo o processo. E José venceu. E venceu a si. Qual foi o maior desafio? Vencer a si mesmo. O maior desafio que nós enfrentamos é nós mesmos, é a nossa carne, o nosso eu. Eu não vou, eu não faço, eu não concordo, eu não aceito, eu não quero, eu não gosto. Vou parar, vou desistir, vou dar um tempo. Mateus 7, versículo 13 e 14. Eis que ponho diante de vós dois caminhos, um caminho largo, espaçoso, e um caminho estreito e apertado. Porém, o estreito e apertado conduz à vida eterna. O largo e espaçoso à morte eterna. Escolhei hoje. Quem tem a decisão, a tomada de decisão, somos nós. Quem faz as escolhas, somos nós. Nós que decidimos. Caminho largo ou caminho estreito? Permanecer fiel no temor, na obediência, confiando, esperando, ou se desesperando, ou dando um jeitinho brasileiro, ou tomando outro rumo, queimando mato, quebrando mato, tomando atalhos. A gente que decide. As situações, ela não nos força, ela nos obriga, não. Elas até vêm diante de nós, mas as escolhas quem faz é nós. Lembra de uma música que tinha aí? Ou tem, né? Que o cantor dizia o seguinte, que o pecado vem, me chama, a tentação vem e me chama. Pode chamar à vontade, agora você que decide se vai ou se vai ficar. Que vai ceder ou não ceder. A mulher chamou José. Vem, José. Potifar saiu, não está aqui não, vão deitar comigo. Longe de mim, eu tenho sonhos. E quero que o meu sonho se realize. Rejeitou. E ela se sentiu rejeitada, já viu, né? Algo terrível. Armou um meio de acusar José. Pegou a veste de José fez, aconteceu e tal. Aí pegam José e lançam na prisão. E tá lá José. Mas isso não matou o sonho de José. Isso não fez que José deixasse de acreditar, de crer. José continuou crendo, continuou esperando. E o interessante, que todo o processo que José passou, José continuou servindo e servindo bem. Foi levado para o Egito, de livre virou escravo. Foi vendido numa praça. Potifar compra José, leva para sua casa. A casa de Potifar prosperou porque José lá estava. E aí? José está na prisão. Os prisioneiros agora, está lá José, a correria daqui, dali, ajudando os presos. Aí o carcereiro dá a chave da prisão para José. Um tem um sonho, José interpreta, outro tem sonho, José interpreta. E aí? José não ficou lá com depressão. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. José não ficou lá desanimado. José não se entregou às circunstâncias, às situações. José estava lá mostrando que ele tinha sonho, mostrando que ele cria que independente do que estava acontecendo, ou que viesse a acontecer na sua vida, Deus é poderoso para mudar o quadro, para reverter a situação e cumprir com o que revelou para José. Era isso que ele cria. Aí acontece o que José falou, aí o outro vai,
sai da prisão, volta a trabalhar na copeiro lá do faraó. Mas José continuou na prisão. Se esqueceram de José. Aí às vezes você murmura, ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém lembra de mim, ninguém tá nem aí para mim. Não, processo é processo. Deserto é deserto. No deserto, com quem você deve contar e confiar é com teu Salvador, é com Deus. Às vezes a gente é tão egoísta que às vezes a gente está no deserto e a gente quer que todo mundo esteja no deserto. Já viu o crente assim? Só porque ele está no deserto, ele acha que todo mundo tem que estar no deserto. Ele está passando dificuldade, ele acha que todo mundo tem que passar dificuldade. Ele está triste, o tempo é de chorar. Ele acha que todo mundo tem que chorar. O tempo é de dor, ele acha que todo mundo tem que estar sentindo dor. Você não pode dar um sorriso. Ah lá, todo mundo insensível. Ninguém está nem aí para minha dor, para o meu sofrimento. O tempo é seu. Respeite o tempo do outro. Aprenda a dar glória a Deus pela vitória do seu irmão. Aprenda a dar glória a Deus pela bênção da sua irmã. Se é o tempo dela, glorifica a Deus pela vida dela. É porque ela passou pelo deserto, é porque ela conquistou, é porque ela venceu, é porque ela chegou ao tempo de honra, de exaltação na vida dela. Não chegou o seu? Continue esperando, mas dando glória a Deus pela vida dela, ou pela vida dele. Mas você já viu como o povo é bom para tirar pedra, para murmurar? Também. Lembra lá de Jó, Satanás? Também. Tu abençoa ele de balde? Claro que ele te honra. Como que ele não vai te honrar? Você fez dele o homem mais rico de Uz. E quantos crentes estão assim, na síndrome de Satanás? Ah lá, ser crente assim é fácil. Ah lá, também tem tudo, não falta nada, tá só na bênção, só vitória, dá glória a Deus assim é mole. Quero ver dar glória a Deus com a geladeira vazia, quero ver dar glória a Deus com o sapato furado, quero ver dar glória a Deus desempregado, quero ver dar glória a Deus na dor. Se tu tá assim, dê glória a você assim. Se eu não tô, deixa eu dar glória a Deus pela bênção que já chegou na minha vida. Aleluia! Vamos aprender a ser grato a Deus e ter sabedoria, né? Humildade para respeitar o tempo de Deus na vida do outro. Como a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram. Ah, mas se alegrar como? Só Deus sabe que eu estou passando. Ou eu estou numa luta que vocês não têm ideia. Mas é tempo de se alegrar com o irmão. Então se alegre com ele para que você saia dessa luta. Se alegre com ela para que você alcance vitória. Em meio a um deserto de desespero, de aflições, o profeta Jeremias lembrou-se do maravilhoso consolo das misericórdias de Deus. A compaixão do Senhor, amados, ainda está presente. Renova-se a cada manhã, mesmo que só vejamos catástrofes, adversidades, dificuldades, necessidade à nossa volta. Vale a pena recordar o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para conosco. Ele é bom para todos aqueles que confiam nele. Olha, eu quero ler um trecho da Bíblia em Salmo 115. Salmo 115, para a nossa meditação. Diz assim, Salmo 115. Amém? Ó, Salmo 115, versículo de número 9, 115, 9. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Em quem tens confiado? Em quem tem depositado a sua confiança, a sua esperança? Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio, o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós. O que quer dizer? É que chegou o tempo do Senhor. Porque Ele não faz na nossa hora, nem no nosso tempo. Não. Tudo que Ele faz no tempo dEle, para a glória dEle, para louvor do nome dEle. Ele não adianta, mas também não atrasa. A gente que se precipita. Mas Deus não. Aí vem dizendo,
abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Você crê nisto? Mas olha a crise, não interessa. Eu não estou olhando com os olhos naturais, eu estou olhando com os olhos espirituais. É pela fé. Então, se não aconteceu, não é que não vai acontecer, é que só não chegou a hora. É que o momento ainda não está no tempo. Mas, quando chegar a hora dele, o tempo dele de agir, de atuar, de prover, de operar, pode ter certeza. Deus se lembrou, Deus vai prover. Deus se lembrou, Deus vai abençoar. Deus se lembrou, Deus vai fazer acontecer. Porque o que ele fala é o que ele faz. Então é essa palavra que ele colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí, o que pode te dar esperança? O que pode te trazer ânimo, força, graça, vigor? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é o que mais as pessoas têm se afastado ultimamente, é da palavra de Deus. Tem a Bíblia, mas não faz uso da Bíblia que tem. Não atenta para o que as Escrituras orientam e ensinam. Então, amados, em nome de Jesus, não tenha apenas um exemplar das Escrituras, não. Ame a palavra, tenha prazer na palavra, medita nela de dia e de noite, tenha cuidado de praticar, de obedecer, de fazer o que nela está escrito. A Bíblia tem que ser sua amiga, sua companheira, se escude nela, se fortaleça nela, se revista dela. A palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é broquel. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. É como uma espada que penetra nas juntas e medula e apta para discernir as intenções do coração. Salmo 107 diz que Deus enviou a sua palavra e os curou. Então a palavra de Deus cura, a palavra de Deus sara, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus regenera. Vós estás limpo pela palavra que de mim tens ouvido. Receba a palavra do Senhor nessa noite. Se alimente da palavra do Senhor. Tenha prazer na palavra do Senhor. E olha, certamente, essa passagem mais conhecida do livro de Lamentações, que nós lemos, que é Lamentações 23, ou melhor, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 ao 25, né? É uma das passagens mais conhecidas. O profeta Jeremias, ele deixa bem claro para nós o seguinte: os sofrimentos nós podemos passar, sim. Tem gente que acha, porque está em Cristo, porque é um cristão, eu sou dizimista, eu sou ofertante, então eu estou isento de luta, de prova, de dificuldade, de adversidade. Não. Nesse mundo teremos aflições. Mas o que vencer, o Senhor vai honrar diante do Pai. Se nós estamos honrando o Senhor neste mundo, diante das provas, diante das angústias, diante das perseguições, diante das aflições, diante das dificuldades, diante da dor, da enfermidade, da necessidade, da perda, perseveramos, permanecemos, dando glória a Deus, tenha certeza, Deus vai te honrar diante do Pai naquele dia lá na glória. Deus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e recebei por herança o que está preparado para vós. Vós quem? Que ama o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, em nome de Jesus Cristo, creia que as aflições deste mundo, elas cooperam só para aumentar o seu galardão lá no céu. Mostra aqui, Mateus, capítulo 5. Não é isso que diz aí a palavra de Deus? Mateus, capítulo 5. Nada é por acaso, tudo coopera. Está aqui, Mateus 5, Vou ler a partir do versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem
perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Não fica triste não, fica revoltado não, não briga não discute não paga o mal com o mal não deixa se abater, se distrair, se levar não. Por quê, pastor? Porque o versículo 12 diz assim, ó: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se alegre pela vida dela, se alegre pela vida dele. Quanto mais se levanta, quanto mais se opõe, quanto mais investe, mais diante de Deus você ganha. Maior é o seu galardão. Então estão cooperando para aumentar o seu galardão lá no céu. Mas tem que chegar no céu. E para chegar no céu, só os limpos de coração. Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como está o seu coração? Peça a ele: Senhor, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, tira todo o mal que é em mim, me liberta, Senhor, me lava, me purifica, me santifica, para que eu possa chegar no céu e receber meu galardão. Amém? Que Deus continue abençoando o seu lar, sua família, sua vida, seu ministério, fazendo prosperar a obra de suas mãos, e creia que em Cristo Jesus nós somos muito, muito mais do que vencedores. Traga à memória o que te dá esperança e glorifique a Deus no nome de Jesus.